Bem-vindos ao canal Locran. Eu sou Bianca Ferreira. Algumas histórias começam com heróis. Outras começam com monstros. Mas às vezes, uma história começa com um segredo. Um segredo antigo demais para caber nos livros de história. Antigo demais para pertencer apenas às lendas. Durante milhares de anos, os deuses caminharam entre os homens. Eles governaram o céu, os mares, a guerra e o destino da humanidade. Mas os deuses desapareceram. Ou pelo menos, foi isso que acreditamos. Agora, no mundo moderno, algo está despertando novamente. Em uma pequena cidade esquecida entre montanhas, um garoto comum está prestes a descobrir que sua vida nunca foi realmente comum. Porque algumas tempestades não vêm apenas do céu. Algumas tempestades nascem dentro das pessoas. Você está ouvindo Olimpir, uma história sobre deuses antigos, segredos enterrados e um destino capaz de mudar o mundo. Se você gosta de fantasia moderna, mistério e histórias que fazem você querer ouvir só mais um capítulo, então já se inscreva no canal, siga o perfil e prepare-se. Porque esta história está apenas começando. Capítulo 2, Rei. Logan despertou de forma abrupta, puxando o ar com tanta força que o peito chegou a doer. Por alguns segundos ele permaneceu imóvel na cama, tentando entender o que estava acontecendo. O quarto estava parcialmente iluminado pela luz fraca da manhã atravessando as cortinas. O lençol estava completamente encharcado de suor e grudava em sua pele como se ele tivesse corrido quilômetros durante a noite. Seu coração batia rápido demais, forte demais, como se ainda estivesse tentando escapar de algum perigo invisível. A última coisa de que se lembrava era da floresta. As memórias voltaram lentamente, fragmentadas e confusas, como pedaços de um sonho difícil de organizar. Ele se lembrava de caminhar com Lucas entre as árvores, da escuridão cada vez mais profunda da mata e da sensação estranha de estar sendo observado. Depois veio o clarão, um relâmpago absurdamente próximo que parecia ter explodido dentro da própria floresta. Ele lembrava da dor no peito, da sensação de algo rasgando sua pele e da chuva caindo forte demais. Depois disso havia apenas vazio. Um apagão completo em sua memória. Logan passou a mão pelo rosto tentando afastar o peso da confusão que ainda dominava sua mente. Quando se sentou na cama percebeu imediatamente que algo estava errado, mas não de um jeito que pudesse explicar facilmente. Seu corpo parecia quente e carregado de energia, mas não era a sensação comum de febre. Era como se cada músculo estivesse vibrando de forma sutil, como se existisse eletricidade correndo sob sua pele. Ele respirou fundo, tentando entender aquela sensação estranha que parecia ocupar todo o seu corpo. Foi então que percebeu algo ainda mais perturbador. Ele conseguia ouvir sons demais. Não apenas os ruídos do próprio quarto, mas barulhos vindos de lugares muito distantes dentro da casa. O som de passos na cozinha, o tilintar de talheres sendo colocados sobre um prato, o rangido suave da madeira da escada. Cada ruído parecia claro demais, próximo demais, como se estivesse acontecendo dentro do próprio quarto. Logan franziu a testa, tentando ignorar aquilo enquanto respirava devagar. Ele passou as pernas para fora da cama e apoiou os pés no chão com cuidado, esperando sentir fraqueza ou tontura por causa da suposta febre que sua mãe provavelmente acreditava que ele tinha. Em vez disso, sentiu o contrário. Seu corpo parecia leve, perfeitamente equilibrado, como se tivesse dormido durante dias inteiros. Logan flexionou os dedos das mãos e percebeu que seus movimentos estavam mais precisos do que o normal. Cada gesto parecia responder exatamente aquilo que ele imaginava fazer. Seus olhos foram automaticamente para a escrivaninha ao lado da cama. Havia uma pequena bagunça organizada ali, com um termômetro digital, um copo de água pela metade e alguns comprimidos que provavelmente Helena havia deixado ali durante a madrugada. No meio daquilo estava seu celular. O aparelho estava completamente destruído. A tela estava escura e rachada, e pequenas marcas queimadas se espalhavam pela superfície como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica. Logan pegou o celular com cuidado e tentou ligá-lo. Nada aconteceu. O cheiro fraco de plástico queimado confirmou o que ele já suspeitava. O aparelho estava morto. Ele colocou o telefone de volta na mesa e passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Algo naquela situação não fazia sentido algum. A sensação de que estava esquecendo algo importante crescia cada vez mais dentro de sua cabeça. Foi nesse momento que ouviu vozes no andar de baixo. Reconheceu imediatamente a voz da mãe, Helena, conversando com alguém na sala. Logan não precisou se concentrar para ouvir. Cada palavra chegava até ele com uma clareza absurda, como se estivesse parado a poucos metros deles. Aquilo fez seu estômago apertar levemente. Ele sabia que não deveria conseguir ouvir aquilo com tanta facilidade. Eu medi a temperatura 3 vezes durante a madrugada, dizia Helena com um tom preocupado. Ele estava com febre alta. Achei melhor deixar ele em casa hoje. Não queria mandar ele para a escola daquele jeito. Faz sentido,
Respondeu outra voz familiar. Mas ontem ele estava normal. Tipo, completamente normal. Logan reconheceu imediatamente quem era. Lucas. O alívio veio rápido ao perceber que o amigo estava ali, vivo e aparentemente bem. Mas junto com o alívio veio também uma onda de ansiedade. Se Lucas estava ali, então ele provavelmente também queria respostas. E Logan sequer sabia por onde começar. Ele não fazia ideia de como havia voltado da floresta ou de quanto tempo havia ficado inconsciente. Logan se levantou da cama devagar, observando o próprio corpo enquanto caminhava alguns passos pelo quarto. Cada movimento parecia fácil demais. Natural demais. Seus músculos respondiam com uma precisão que ele nunca havia sentido antes. Aquilo não parecia apenas descanso ou recuperação. Parecia algo completamente diferente. Algo que ele ainda não conseguia explicar. Quando passou diante do espelho do guarda-roupa, ele parou abruptamente. Por alguns segundos, Logan apenas encarou o próprio reflexo, tentando entender o que estava vendo. Ele estava diferente. Não era apenas impressão. Seu corpo parecia mais definido, com músculos que ele definitivamente não tinha no dia anterior. Seus ombros estavam mais largos, sua postura mais firme. Ele se aproximou lentamente do espelho, analisando cada detalhe com atenção crescente. Foi então que percebeu outro detalhe impossível de ignorar. Ele não estava usando óculos. Mesmo assim, conseguia enxergar tudo com perfeita nitidez. Logan piscou várias vezes, aproximando o rosto do espelho. Durante anos sua visão sempre foi ruim o suficiente para precisar de lentes o tempo inteiro. Agora ele conseguia enxergar cada pequeno detalhe do próprio reflexo com clareza absoluta. Seus olhos estavam diferentes também. O tom castanho escuro parecia ter desaparecido completamente. No lugar havia uma cor estranha entre azul e cinza, quase metálica sob a luz da manhã. Logan inclinou a cabeça tentando entender se aquilo era apenas efeito da iluminação. Mas quanto mais observava, mais claro ficava que aquilo não era uma ilusão. Seu cabelo também parecia diferente. Antes negro. Agora parecia ter clareado levemente, puxando para um tom loiro escuro que ele definitivamente não tinha no dia anterior. Logan passou os dedos pelos fios com cuidado, tentando entender se aquilo poderia ter acontecido naturalmente de alguma forma. Nada daquilo parecia possível. Seu coração acelerou quando percebeu que as mudanças não estavam apenas em sua aparência. Seu corpo inteiro parecia diferente. Seus sentidos estavam mais aguçados, sua respiração parecia mais profunda e até o ar do quarto parecia carregado de cheiros que ele nunca havia percebido antes. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado mais intenso de repente. Ele ainda tentava entender tudo aquilo quando a porta do quarto se abriu sem qualquer cerimônia. Lucas entrou rapidamente segurando a maçaneta com uma mão enquanto falava antes mesmo de fechar a porta. O olhar dele misturava preocupação real com aquela curiosidade quase científica que sempre surgia quando algo estranho acontecia. Cara, você está acordado. Ainda bem. Logan piscou algumas vezes, tentando acompanhar a velocidade da conversa. Eu acho que sim. Lucas parou no meio do quarto, analisando o amigo de cima a baixo. Sua expressão mudou imediatamente de preocupação para algo muito mais confuso. Espera, o que aconteceu com você? Logan franziu a testa. Como assim? Lucas apontou diretamente para ele. Primeiro, você está sem óculos. Segundo, você cresceu. E terceiro, ele estreitou os olhos, seu cabelo não era assim ontem. Logan suspirou lentamente. Eu estava esperando que você não percebesse. Lucas cruzou os braços. Logan, eu te conheço há anos. Eu saberia se você virasse outra pessoa durante a noite. Logan se sentou na cama tentando organizar as ideias. Eu acho que alguma coisa aconteceu ontem. Lucas puxou uma cadeira e se sentou de frente para ele imediatamente. Que ótimo! Porque eu também acho. Logan respirou fundo antes de começar. Eu lembro da floresta. Da gente andando. Depois a gente se separou quando a lanterna apagou. Lucas assentiu devagar. Eu lembro disso. Depois eu caí em algum lugar, continuou Logan, e encontrei metade daquele corpo. Lucas fez uma careta imediata. E certo, já odeio essa parte da história. Logan continuou. Eu também vi alguém. Lucas se inclinou para a frente. Quem? Pietro. O silêncio tomou conta do quarto por alguns segundos. Lucas piscou lentamente. O cara da moto? Ele estava lá, respondeu Logan. Eu tenho certeza. Lucas passou a mão pelo rosto. Ok, isso já está ficando estranho. Logan respirou fundo. Depois disso alguma coisa me atacou. Lucas ficou completamente imóvel. Atacou? Como? Eu não consegui ver direito, respondeu Logan, mas tinha garras. Eu senti elas rasgando meu peito. Lucas olhou imediatamente para o peito dele. Você não tem nenhum ferimento. Logan também olhou. Eu sei. Lucas franziu a testa.
Então o que aconteceu depois? Logan respondeu devagar. Um raio caiu. Lucas piscou. Tipo, perto de você? Logan balançou a cabeça. Não. Ele encarou o amigo. Em cima de mim. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Certo, disse finalmente. Eu não quero parecer exagerado, mas isso parece muito ruim. Logan soltou uma pequena risada nervosa. Eu imaginei que você diria isso. Lucas ficou olhando para ele, claramente pensando rápido demais. E depois disso você acorda aqui, disse ele com visão perfeita, cabelo novo, músculos novos como se fosse o Capitão América depois do super soro. Logan assentiu lentamente. Basicamente. Lucas levantou da cadeira e começou a andar pelo quarto. Ok, isso definitivamente não é normal. Logan cruzou os braços. Eu também percebi. Lucas parou diante dele. Logan, seja lá o que aconteceu naquela floresta. Ele apontou diretamente para o amigo. Mudou você. Logan não respondeu imediatamente. Parte dele queria acreditar que tudo aquilo tinha alguma explicação simples. Talvez uma reação ao choque. Talvez sua mente ainda estivesse confusa por causa da febre. Mas no fundo ele sabia que aquilo não era verdade. Porque quando fechava os olhos ainda conseguia sentir a mesma energia estranha correndo dentro dele. Como se algo tivesse despertado. O quarto ainda parecia pequeno demais para a quantidade de perguntas que pairavam no ar. Logan permanecia sentado na beira da cama, inclinado para a frente, com as mãos unidas entre os joelhos. Lucas andava de um lado para o outro, inquieto, claramente tentando organizar o turbilhão de pensamentos que surgia em sua cabeça. Lucas parou no meio do quarto e olhou diretamente para o amigo, como se estivesse prestes a anunciar uma teoria revolucionária. Ele abriu a boca, pensou melhor, fechou novamente e respirou fundo. Seus olhos brilhavam com uma mistura confusa de medo e entusiasmo, como alguém que acabou de tropeçar em algo impossível. Tá, certo. Vamos fazer isso direito, disse ele, passando a mão pelos cabelos bagunçados. Primeiro, você foi atacado por alguma coisa na floresta. Isso é fato. Segundo, você deveria estar morto. Tipo, completamente morto. Mas você não está. Então, estatisticamente falando, existem algumas possibilidades. Logan ergueu os olhos lentamente, ainda pálido, claramente esperando algo muito ruim sair da boca do amigo. Lucas levantou um dedo, como um professor prestes a começar uma aula improvisada. Ele parecia absurdamente concentrado, o que só tornava a situação ainda mais surreal. Opção número 1. Começou Lucas. Você sofreu algum tipo de alucinação coletiva causada por, sei lá, gases da floresta. Isso explicaria a criatura. Mas não explica o corte gigante no seu peito desaparecer. Então essa teoria já morreu. Ele levantou outro dedo. Opção número 2. Experimento militar secreto. Talvez um animal geneticamente modificado tenha escapado. Você foi atacado, foi levado por algum grupo do governo, recebeu tratamento avançado e agora está de volta em casa sem memória completa. Lucas fez uma pausa, pensando. Ok. Admito que essa é meio fraca também. Logan esfregou o rosto com as duas mãos, claramente lutando para manter a calma. Lucas, murmurou ele. Eu não preciso de teorias malucas agora. Eu discordo totalmente, respondeu Lucas imediatamente. Esse é exatamente o momento em que precisamos de teorias malucas. Ele voltou a andar pelo quarto, agora gesticulando com mais intensidade. Porque se a explicação normal já falhou, então a explicação provavelmente não é normal. Logan ficou em silêncio por alguns segundos. O peso daquela frase parecia pressionar o ar do quarto. Ele engoliu em seco e desviou o olhar para o chão, claramente tentando reorganizar as próprias memórias. Eu lembro de partes, disse ele finalmente, com a voz baixa. Lucas parou imediatamente. Certo. Partes boas ou partes traumatizantes? As duas. Logan respirou fundo antes de continuar. A lembrança parecia desconfortável, como um filme quebrado passando dentro da cabeça dele. Eu estava andando na floresta, sozinho. A chuva ainda não tinha começado. Estava escuro, mas eu conseguia ver bem o suficiente com o celular. Ele franziu a testa, tentando puxar os detalhes. Em algum momento, eu tive a sensação de que não estava sozinho. Lucas cruzou os braços, atento. Sensação tipo paranoia. Ou sensação tipo tem alguém realmente me observando. Logan levantou os olhos lentamente. A segunda. O silêncio voltou ao quarto. Eu olhei para as árvores, continuou Logan, e vi alguém parado entre os troncos. Não dava para ver direito o rosto, mas eu reconheci a silhueta. Lucas inclinou a cabeça. Quem? Logan respondeu sem hesitar. Pietro. Lucas piscou algumas vezes, surpreso. Pietro. Pietro. O psicopata do colégio? Sim.
Lucas passou a mão pelo queixo, claramente processando a informação. Ele não parecia assustado com aquilo. Pelo contrário, parecia cada vez mais intrigado. Ok, isso é estranho, disse ele lentamente. Muito estranho. Mas continua. Logan respirou fundo novamente. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Eu ouvi alguma coisa se movendo nas árvores. Pesado. Rápido. Muito rápido. Ele apertou as mãos com força. A coisa me atacou antes que eu pudesse reagir. Lucas não interrompeu dessa vez. Eu caí no chão. Senti garras. Continuou Logan, a voz mais baixa agora. Elas rasgaram meu peito. Eu lembro da dor. Lembro do sangue. Lembro de pensar que eu ia morrer ali. Lucas engoliu em seco, mas continuou ouvindo. Depois disso, Logan hesitou. Tudo ficou meio confuso. Eu lembro de relâmpagos. Muitos relâmpagos. Um clarão enorme. Ele levantou os olhos. E então, nada. Lucas permaneceu completamente imóvel por alguns segundos. O cérebro dele parecia rodar a 1000 por hora. E então, lentamente, um sorriso incrédulo começou a surgir no rosto dele. Logan percebeu imediatamente. Lucas, disse ele, nervoso. Não faz essa cara. Eu não consigo evitar, respondeu Lucas, quase rindo de nervoso. Você entende o que isso significa? Significa que eu quase morri. Não. Lucas levantou as mãos. Quer dizer, sim. Isso também. Mas pensa comigo. Ele começou a andar novamente pelo quarto, agora claramente empolgado. Criatura misteriosa na floresta. Ataque brutal. Cura inexplicável. Relâmpagos caindo exatamente onde você estava. Ele virou para Logan, com os olhos brilhando. Isso é literalmente o início de 90% das histórias sobrenaturais da cultura pop. Logan o encarou como se tivesse perdido completamente a sanidade. Você está animado com isso? Um pouco. Lucas respondeu, fazendo uma careta. Ok. Bastante. Logan levantou da cama, claramente angustiado. Lucas. Alguma coisa tentou me matar ontem. Lucas assentiu imediatamente. Sim. E eu acordei sem nenhum ferimento. Sim. Isso não é incrível. Isso é aterrorizante. Lucas parou diante dele, finalmente ficando sério. Eu sei. A empolgação ainda estava ali, mas agora dividia espaço com algo mais profundo. Preocupação real. Mas escuta, continuou Lucas com calma. Seja lá o que aconteceu, você não está sozinho nisso. Logan respirou fundo, olhando para o amigo. Porque agora a gente precisa descobrir o que está acontecendo, disse Lucas. Ele começou a contar nos dedos novamente. Regras. Origem. O que você virou. O que você consegue fazer. Se existe transformação. Se existem efeitos colaterais. Logan arregalou os olhos. Eu não quero virar nada. Lucas deu de ombros. Infelizmente, a biologia sobrenatural raramente pergunta nossa opinião. Logan soltou uma pequena risada nervosa apesar de tudo. Era impossível não reagir ao jeito absurdo de Lucas. Lucas percebeu e sorriu também. Olha, eu sei que isso é assustador, disse ele. Mas pensa assim, se alguma coisa mudou em você, então a gente vai entender como funciona. Ele colocou a mão no ombro de Logan. E eu não vou simplesmente fingir que nada aconteceu e te deixar lidar com isso sozinho. Logan ficou em silêncio por alguns segundos. O medo ainda estava ali, pesado dentro do peito. Mas algo na presença do amigo tornava tudo um pouco menos impossível de enfrentar. Você realmente acredita que isso pode ser sobrenatural? Perguntou ele. Lucas respondeu sem hesitar. Cara, honestamente. Ele deu um pequeno sorriso torto. Eu espero muito que seja. Logan balançou a cabeça, meio incrédulo. Você é um idiota. Eu prefiro cientista do paranormal em treinamento. O silêncio voltou por alguns instantes, mas dessa vez não era tão pesado quanto antes. Lucas então estalou os dedos de repente. Ok. Primeira etapa da investigação. Logan suspirou. O que agora? Lucas já estava pegando o casaco. A gente vai sair. Logan franziu a testa. Sair? Lucas abriu a porta do quarto. Sim. Ele olhou para Logan com um sorriso conspiratório. Porque nenhuma grande investigação sobrenatural começa de estômago vazio. Logan cruzou os braços. Lucas. Lucas apontou para a porta. Vamos tomar milkshake. Ele deu de ombros. Confia em mim. As melhores teorias da história da humanidade provavelmente começaram com açúcar e cafeína. Logan soltou uma pequena risada cansada, passando a mão pelo rosto. Apesar de tudo, pela primeira vez desde que acordara, ele sentia que talvez conseguisse enfrentar aquilo. Tá bom, disse ele finalmente. Lucas abriu um sorriso vitorioso. Excelente. Ele começou a descer as escadas. Agora anda logo. Lobisomem em potencial.
Antes que eu comece a teorizar ainda mais. Logan ficou parado por um segundo no quarto, olhando ao redor. O medo ainda estava ali. Mas agora havia algo novo misturado a ele. Esperança. Então ele respirou fundo e seguiu Lucas para fora do quarto. A pequena lanchonete da esquina parecia exatamente como Logan lembrava desde a infância. Mesas de madeira gastas, um balcão cromado já um pouco desgastado pelo tempo e lâmpadas amarelas penduradas no teto que deixavam tudo com uma aparência confortável e antiga. O cheiro de café forte, açúcar e fritura preenchia o ar, criando uma sensação estranhamente familiar. Logan se sentou devagar em uma das mesas próximas à janela, tentando ignorar a sensação incômoda de que algo dentro dele havia mudado de forma permanente desde a noite anterior. Lucas voltou do balcão alguns minutos depois, carregando 2 copos enormes de milkshake com uma concentração exagerada, como se estivesse transportando um material altamente instável. Ele colocou um dos copos diante de Logan com cuidado e se sentou do outro lado da mesa. O sorriso satisfeito no rosto dele deixava claro que, na cabeça dele, aquilo fazia parte de um plano lógico. Eu trouxe reforço psicológico, disse Lucas, empurrando o copo alguns centímetros em direção a Logan. Chocolate. Muito chocolate. Cientificamente comprovado que ajuda em crises de identidade sobrenatural. Logan olhou para o copo por alguns segundos antes de pegar o canudo, claramente tentando agir como se aquela fosse apenas mais uma tarde comum. Eu não estou tendo uma crise de identidade, respondeu ele, com um tom calmo que tentava parecer convincente. Só acordei, diferente hoje. Só isso. Lucas inclinou a cabeça, observando o amigo com um olhar crítico que misturava curiosidade e incredulidade. Certo, disse ele. Diferente como alguém que trocou de corte de cabelo. Ou diferente como alguém que de repente consegue ouvir a conversa da cozinha lá do fundo daqui. Logan desviou o olhar para a janela. A rua do lado de fora parecia tranquila demais. Pessoas caminhavam normalmente pela calçada, carros passavam devagar, e ninguém parecia perceber que algo estranho havia acontecido na cidade durante a noite anterior. Ele tomou um gole do milkshake e imediatamente percebeu algo que o deixou desconfortável. O sabor parecia absurdamente intenso. O frio do copo contra sua mão, o gosto do chocolate, até o cheiro leve do sorvete pareciam amplificados. Seu corpo reagia a cada detalhe como se seus sentidos tivessem sido ajustados para um nível muito mais alto. Lucas percebeu a expressão dele mudar. O que foi? Perguntou. Logan demorou alguns segundos para responder. Você já teve a sensação de que tudo está alto demais? Lucas franziu a testa. Alto como barulho. Logan balançou a cabeça lentamente. Tudo. Cheiro. Gosto. Sons. Ele apoiou os braços na mesa e falou em um tom mais baixo. Eu consigo ouvir 2 pessoas conversando lá fora. Na calçada. E elas estão do outro lado da rua. Lucas piscou algumas vezes. Certo. Isso é oficialmente muito estranho. Ele olhou ao redor da lanchonete, como se estivesse tentando imaginar o que Logan estava percebendo naquele momento. Tá. Isso confirma 2 coisas. Continuou Lucas. Primeira, você definitivamente não está normal. Segunda, isso é absurdamente fascinante. Logan soltou um suspiro cansado. Fascinante não é exatamente a palavra que eu usaria. Lucas deu de ombros. Você acordou com supersentidos, Logan. Isso é literalmente o começo de qualquer história incrível. Logan não respondeu imediatamente. Ele continuou olhando pela janela, sentindo aquela estranha inquietação dentro do peito. Era como se alguma parte dele estivesse constantemente alerta, esperando algo acontecer. Lucas percebeu o silêncio e decidiu mudar de assunto. Ok. Plano temporário, disse ele. A gente continua observando. Nada de pânico prematuro. A gente pesquisa depois. Testa algumas coisas. Ele apontou para Logan. Mas por enquanto, você age normalmente. Logan olhou para ele. Normalmente. Lucas assentiu. Sim. Normalmente. Ele levantou o copo de milkshake. O que inclui terminar isso aqui. Logan acabou sorrindo de leve pela primeira vez naquela noite. Algum tempo depois, os 2 estavam dentro do jipe de Lucas, voltando para casa. O céu já começava a escurecer lentamente enquanto o sol desaparecia no horizonte. A estrada estava quase vazia, e o som constante dos pneus no asfalto era a única coisa preenchendo o silêncio dentro do carro. Logan olhava pela janela, inquieto. Desde que saíram da lanchonete, aquela sensação estranha dentro do peito parecia ter aumentado. Seu corpo parecia alerta demais, como se reagisse a coisas que ele ainda não entendia. Ele levou a mão discretamente até o peito, exatamente onde lembrava do corte profundo da noite anterior. A pele estava intacta, sem nenhuma cicatriz. Mas a memória da dor ainda estava ali. Lucas percebeu o movimento. Você está bem? Perguntou ele. Logan assentiu. Acho que sim. Ele hesitou antes de continuar. Só parece que
Alguma coisa está errada. Lucas estava prestes a responder quando algo se moveu na beira da estrada. Um cervo saltou de dentro da mata e atravessou a pista em um movimento desesperado. Lucas pisou no freio imediatamente. O jipe parou com um solavanco leve. Os dois olharam para frente. O animal estava parado no meio da estrada, respirando de forma pesada. Seus olhos estavam arregalados, e ele parecia completamente aterrorizado. Logan franziu a testa. Ele está fugindo de alguma coisa. Antes que Lucas pudesse responder, o cervo virou a cabeça em direção à floresta. E então algo aconteceu. Um som seco veio das sombras entre as árvores. Um movimento rápido demais para ser claramente visto. O cervo soltou um som curto e desesperado antes de desaparecer de volta na mata. O silêncio voltou à estrada. Lucas olhou para Logan. Você viu isso? Logan já estava abrindo a porta do carro. Logan, espera, disse Lucas. Mas Logan já havia saído. Ele não sabia exatamente por quê, mas algo dentro dele o puxava em direção à floresta. Não era apenas curiosidade. Era uma sensação física, quase instintiva. O ar da noite estava frio, mas o corpo dele parecia quente, cheio de energia. Cada som da floresta era alto demais. O vento passando entre as folhas, galhos quebrando ao longe, o eco distante de algum animal noturno. Ele caminhou entre as árvores até encontrar o cervo. O animal estava caído no chão. Mortos. Marcas profundas rasgavam o corpo do cervo. Feridas limpas, violentas, claramente causadas por algo muito mais forte do que um predador comum. Logan se ajoelhou lentamente ao lado do corpo. O cheiro de sangue atingiu seus sentidos de forma intensa. Seu coração começou a bater mais rápido. Rápido demais. Ele tentou controlar a respiração, tentando ignorar aquela reação estranha do próprio corpo. Foi quando uma voz surgiu das sombras. Você devia ter ficado na estrada. Logan se levantou imediatamente. Das árvores surgiu Pietro. Ele caminhava com calma, como se aquele lugar fosse perfeitamente normal para ele. Sua expressão era séria, e seus olhos analisavam cada movimento de Logan com uma atenção silenciosa. Logan franziu a testa. Você. Pietro parou a alguns metros de distância. Eu imaginei que você viria atrás do cheiro, disse ele. Logan ficou confuso. Do cheiro. Pietro apontou com o queixo para o cervo. Sangue. Logan sentiu um arrepio subir pela espinha. Eu não vim por causa disso. Pietro não discutiu. Ele apenas olhou para Logan por alguns segundos, como se estivesse confirmando algo que já suspeitava. Como foi o seu dia? Perguntou Pietro de repente. Logan piscou. O quê? Pietro cruzou os braços. Você acordou diferente hoje. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Logan ficou em silêncio. Pietro continuou observando. Seus sentidos estão mais fortes. Seu corpo reage mais rápido. Sua audição está mais sensível. Logan sentiu o estômago apertar. Como você sabe disso? Pietro deu alguns passos mais próximos. Porque eu já vi isso antes. Logan engoliu em seco. Viu? O quê? Pietro olhou diretamente nos olhos dele. Alguém despertar. O silêncio da floresta pareceu se tornar mais pesado ao redor deles. Logan tentou rir, mas o som saiu fraco. Despertar para o quê? Pietro demorou alguns segundos antes de responder. Para o que você realmente é. Logan balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Pietro apontou para o peito dele. Você lembra do ataque na floresta? Logan ficou imóvel. Lembro. Você lembra da dor? Sim. Mas você não morreu. Logan não respondeu. Pietro continuou falando com a mesma calma. Seu corpo mudou. Ele inclinou levemente a cabeça. Isso não é doença. Não é acidente. Logan sentiu o coração bater cada vez mais rápido. Então o que é? Pietro respirou fundo antes de responder. Você despertou. Logan esperou que ele explicasse melhor. Mas Pietro apenas continuou olhando para ele. Despertei. Para quê? Perguntou Logan finalmente. Pietro respondeu com a mesma frieza direta. Para algo que não é humano. Logan deu um passo para trás. Isso é ridículo. Pietro não reagiu à resistência dele. O mundo é mais antigo do que você imagina. Ele olhou brevemente para as árvores ao redor. Algumas coisas estão voltando. Logan tentou organizar os próprios pensamentos. Você está dizendo que eu virei algum tipo de monstro? Pietro balançou a cabeça. Não. Ele olhou novamente para Logan. Você despertou como um divino. As palavras pairaram no ar. Logan soltou uma risada nervosa. Isso não existe. Pietro não mudou de expressão. Existe. Logan passou a mão pelos cabelos. Isso é loucura. Pietro deu um passo para trás. Talvez. Ele começou a se virar para ir embora. Espera. Disse Logan. Pietro parou. Se isso é verdade, então o que eu sou? Pietro olhou para ele pela última vez. Você vai descobrir.
Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. E quando ela aparecer, você vai entender. Logan franziu a testa. Ela quem? Mas Pietro já estava se afastando entre as árvores. Pietro. Logan começou a correr atrás dele. Os galhos batiam contra seus braços enquanto ele avançava pela floresta, seguindo o caminho onde Pietro havia desaparecido. Mas quanto mais corria, mais a mata parecia engolir os passos do outro rapaz. Em poucos segundos, Pietro simplesmente havia sumido. Logan parou no meio da floresta, respirando pesado, olhando ao redor. A noite havia se aprofundado quando Logan entrou novamente na mata. A estrada ficou para trás em poucos passos, engolida pela escuridão e pelo cheiro úmido da floresta. Cada galho quebrando sob seus pés parecia alto demais, mas ele não diminuía o ritmo. Pietro havia se afastado minutos antes, desaparecendo entre as árvores como se conhecesse cada trilha daquele lugar melhor do que qualquer pessoa viva. Logan não sabia explicar exatamente por que estava seguindo. Não era curiosidade simples. Era algo mais difícil de nomear. Uma espécie de pressão silenciosa dentro do peito, como se seu corpo tivesse reconhecido um caminho antes mesmo de sua mente entender para onde estava indo. O terreno começou a subir lentamente, e a vegetação ficou mais irregular. Troncos velhos surgiam no caminho, cobertos de musgo escuro, e as árvores pareciam crescer tortas, como se anos de vento e chuva tivessem moldado cada uma delas em silêncio. Logan percebeu algo estranho naquele momento. Ele não estava procurando por Pietro com os olhos. Mesmo sem vê-lo, sabia que estava perto. A sensação não vinha de um som específico ou de um cheiro claro. Era mais próximo de um instinto animal, uma direção silenciosa que parecia puxá-lo adiante através da mata. Depois de alguns minutos, a floresta começou a se abrir. As árvores ficaram mais espaçadas e o solo tornou-se irregular, coberto por pedras antigas e restos de concreto quebrado. Logan diminuiu o ritmo quando percebeu o que estava diante dele. Um terreno amplo surgia no meio da mata, como uma cicatriz esquecida no meio da vegetação. Ali, entre mato alto e pedaços de ferro enferrujado, erguia-se a carcaça de uma construção enorme. A estrutura ainda mantinha parte das paredes de pedra, mas o telhado havia colapsado em vários pontos e as janelas eram apenas buracos negros olhando para a noite. A mansão parecia ter sido destruída décadas antes. As paredes estavam marcadas por manchas escuras que o tempo não conseguiu apagar, e vigas queimadas surgiam no interior como ossos expostos de um animal morto. Logan caminhou mais alguns passos e então percebeu Pietro parado a alguns metros à frente. Ele estava imóvel, com as mãos nos bolsos da jaqueta, olhando para a casa destruída com uma expressão difícil de interpretar. Não havia surpresa em seu rosto. Apenas um silêncio pesado, como se aquele lugar estivesse carregado de lembranças que Logan ainda não conseguia compreender. Você não devia ter vindo atrás de mim, disse Pietro, sem se virar. A voz dele não era agressiva. Soava cansada, quase resignada, como alguém que sabia que aquela conversa chegaria cedo ou tarde. Logan respirou fundo antes de responder, tentando controlar a mistura de confusão e irritação que vinha crescendo dentro dele desde a floresta. Você aparece do nada, diz que eu não sou humano e depois simplesmente vai embora, respondeu Logan. Sinceramente, acho que eu mereço um pouco mais que isso. Pietro soltou um suspiro discreto, ainda olhando para a mansão. Eu preferia que você não precisasse ouvir nada disso agora. Logan caminhou até ficar ao lado dele e cruzou os braços. Infelizmente para você, isso não é mais uma opção. O vento atravessou as janelas quebradas da construção, fazendo algum pedaço de madeira render dentro do prédio abandonado. Pietro finalmente virou o rosto para Logan. Os olhos dele pareciam mais escuros sob a luz fraca da lua, e havia algo ali que Logan não havia percebido antes. Um cansaço profundo, antigo demais para alguém da idade deles. Algumas respostas mudam a forma como você vê o mundo, disse Pietro calmamente. Depois que você escuta certas coisas, não existe mais caminho de volta. Logan deu uma pequena risada nervosa. Cara, eu fui atacado por alguma coisa na floresta ontem à noite. Acordei hoje ouvindo gente conversando do outro lado da rua. Você aparece e diz que eu sou divino como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele apontou para Pietro com irritação crescente. Então me diz uma coisa. Em que momento exatamente você acha que minha vida ainda é normal? Pietro sustentou o olhar dele por alguns segundos. Algo na expressão de Logan parecia ter confirmado uma suspeita silenciosa. A personalidade continua a mesma, murmurou Pietro. Logan franziu a testa. O que quer dizer com isso? Pietro voltou a olhar para a mansão queimada. Teimoso. Impulsivo quando alguém tenta esconder algo de você. Sempre foi assim. Logan abriu a boca para retrucar. Mas Pietro levantou uma mão, pedindo silêncio. Eu vou explicar, disse ele, finalmente. Mas você precisa ouvir até o fim antes de decidir se acredita ou não. O vento passou novamente pelas árvores ao redor do terreno abandonado. Logan percebeu que, pela primeira vez desde que chegara ali,
Pietro parecia hesitar. Não era medo. Era algo mais pesado. Como se cada palavra exigisse um esforço real. Muito antes de qualquer cidade existir aqui, começou Pietro. Havia outra ordem governando o mundo. Logan cruzou os braços novamente, mas não interrompeu. Os humanos chamam isso de mitologia, continuou Pietro. Histórias exageradas sobre deuses, monstros, guerras antigas. Mas mitologia é apenas a versão simplificada de algo que realmente aconteceu. Ele fez uma pausa breve antes de continuar. Os panteões que você conhece, grego, nórdico, egípcio, não são histórias separadas. Eles coexistiram. Reinos diferentes dentro de um mesmo mundo. Logan inclinou levemente a cabeça. Isso soa como a pior aula de história já inventada. Pietro ignorou o comentário. Durante muito tempo houve equilíbrio entre esses reinos. Não era paz exatamente, mas havia limites. Cada panteão governava sua própria esfera e evitava provocar guerras que pudessem destruir tudo. Ele finalmente olhou diretamente para Logan. Até que um deles se tornou poderoso demais para ser ignorado. Logan ficou em silêncio. Zeus. O nome ficou suspenso no ar entre eles. Logan piscou algumas vezes e então soltou uma risada curta, quase automática. Tá. Agora você definitivamente perdeu a noção. Pietro não reagiu. Zeus não era apenas um deus poderoso, continuou ele. Ele era o eixo de todo o panteão olímpico. O rei dos deuses. A figura que mantinha a ordem entre deuses que, por natureza, nunca foram bons em obedecer. Logan passou a mão pelo rosto. E eu suponho que agora você vai dizer que eu sou ele. Pietro não desviou o olhar. Você é. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que qualquer discussão anterior. Logan ficou alguns segundos parado, olhando para Pietro como se estivesse tentando decidir se aquilo era uma piada de mau gosto ou algum tipo de delírio coletivo. Certo, disse ele finalmente. Então vamos recapitular. Ontem eu era um cara normal que quase morreu na floresta. Hoje eu acordei com super audição e você está me dizendo que eu sou Zeus. Ele deu um passo para trás, abrindo as mãos. Você entende por que isso soa completamente absurdo, certo? Pietro assentiu lentamente. Eu entendo. Ele ficou em silêncio por um momento antes de continuar. Porque eu tive exatamente a mesma reação quando minhas memórias voltaram. Logan estreitou os olhos. Suas memórias. Pietro desviou o olhar para a mansão novamente. Eu cresci aqui, disse ele, apontando para a construção destruída. Essa casa era da minha família. Logan olhou para o prédio queimado com atenção renovada. Era? Pietro demorou alguns segundos para responder. Um incêndio começou numa madrugada. O fogo se espalhou rápido demais. Quando acordei, a casa já estava cheia de fumaça. A voz dele continuava controlada, mas algo no ritmo das palavras havia mudado. Meus pais tentaram tirar todo mundo de dentro. Meus irmãos estavam no segundo andar. Eu lembro de correr pelos corredores. Lembro do calor, do cheiro de madeira queimando. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu lembro de perceber que não conseguiria salvar todos. Logan não disse nada. Foi nesse momento que as memórias voltaram. Pietro finalmente virou o rosto para ele novamente. Todas de uma vez. Havia algo nos olhos dele agora que Logan não havia visto antes. Não era apenas tristeza. Era culpa. Milênios de lembranças voltando em segundos. Continuou Pietro em voz baixa. Guerras, reinos, decisões que mudaram o destino de milhões de pessoas. Ele fechou os olhos brevemente. E naquele momento, com minha casa pegando fogo, tudo o que eu conseguia pensar era que, mesmo sendo quem eu era, ainda não conseguia salvar minha própria família. O vento soprou entre as árvores. Logan sentiu um arrepio subir pela espinha sem entender exatamente por quê. Eu não consegui tirar todos de lá, disse Pietro, ainda olhando para o chão. Alguns deles morreram naquela noite. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de terminar. Foi assim que Hades despertou. Logan demorou um momento para entender. Hades. Pietro levantou os olhos. Sim. Ele falou a palavra com uma simplicidade que tornava tudo ainda mais estranho. Eu sou a reencarnação dele. Logan ficou completamente imóvel por alguns segundos. O deus do submundo. Pietro assentiu. Seu irmão. A floresta ao redor deles parecia ter ficado mais silenciosa de repente. Logan passou a mão pelos cabelos, tentando organizar pensamentos que não faziam mais sentido. Então deixa eu ver se entendi, disse ele lentamente. Você está dizendo que deuses renascem como humanos. Quando um deus morre, sua essência não desaparece, explicou Pietro. Ela retorna ao mundo algum tempo depois. Às vezes décadas. Às vezes séculos. Ele fez uma pausa breve. Mas nem sempre com todas as memórias intactas. Logan respirou fundo. E Zeus? Pietro olhou para o céu escuro por um momento antes de responder. Zeus não morreu. Logan franziu a testa. Então o que aconteceu com ele?
Pietro respondeu sem hesitar. Ele foi derrotado. O silêncio voltou entre eles. Houve uma guerra. Continuou Pietro. Uma guerra que começou quando alguns deuses começaram a temer o poder que Zeus acumulava. Ele apontou vagamente para o horizonte. Odin liderava o outro lado. Logan piscou. Odin. O deus nórdico. Sim. Pietro falou com a mesma calma de sempre. No começo eram apenas disputas políticas entre panteões. Mas isso escalou rápido. Quando os deuses entram em guerra, reinos inteiros são destruídos. Ele voltou a olhar para Logan. Zeus lutou contra eles por muito tempo. Logan não respondeu. Ele venceu muitas batalhas. Continuou Pietro. Mais do que qualquer outro deus conseguiria. Havia algo estranho no tom dele agora. Não era orgulho. Era respeito. Mas no fim, eles perceberam que nunca conseguiriam derrotá-lo sozinhos. Pietro fez uma pausa breve. Então se uniram. Logan sentiu o coração acelerar. Odin, outros panteões, e até alguns deuses olímpicos. Logan levantou o olhar lentamente. Olímpicos. Pietro assentiu. Poseidon estava entre eles. Logan franziu a testa. O irmão dele. Sim. O vento soprou novamente entre as árvores queimadas. A batalha final foi enorme, disse Pietro em voz baixa. Muitos deuses foram destruídos naquele dia. Ele voltou a olhar diretamente para Logan. Zeus lutou contra todos eles ao mesmo tempo. Logan engoliu em seco. E perdeu. Pietro demorou alguns segundos antes de responder. Não exatamente. Logan esperou. Eles não conseguiram matá-lo. O silêncio pareceu mais pesado. Então fizeram a única coisa que restava. Logan sentiu o peito apertar. Eles selaram grande parte do poder dele, disse Pietro. E apagaram suas memórias. Ele apontou lentamente para Logan. Depois o enviaram de volta ao mundo humano. Logan ficou olhando para as próprias mãos. Como Logan. Sim. O vento soprou novamente entre as árvores. Por um instante, Logan teve a sensação de que algo dentro dele reagiu ao som distante de um trovão no horizonte. E por que agora? Perguntou ele finalmente. Porque meu corpo está mudando. Pietro respirou fundo. Porque o selo está enfraquecendo. Logan levantou os olhos. Isso é ruim? Pietro hesitou. Depende de quem você pergunta. Logan abriu a boca para perguntar mais alguma coisa, mas Pietro falou antes. Existe outra razão para eu ter voltado para esta cidade. Logan franziu a testa. Qual? Pietro sustentou o olhar dele por alguns segundos antes de responder. Alguém está caçando os olimpianos. O frio subiu pela espinha de Logan. Quem? Pietro respondeu com uma única palavra. Loki. O nome pareceu estranho no ar, carregado de algo que Logan não conseguia explicar. Ele também renasceu. Continuou Pietro. E se conseguir recuperar todo o poder que tinha, vai tentar provocar outra guerra entre os deuses. Logan respirou fundo. Então tudo isso está voltando? Pietro assentiu. Sim. O vento atravessou novamente as janelas quebradas da mansão. Logan olhou para o céu escuro acima deles, sentindo que sua vida havia mudado de forma irreversível. 2 dias antes, ele era apenas um estudante tentando sobreviver ao primeiro ano do ensino médio. Agora alguém estava dizendo que ele era a reencarnação do Rei dos Deuses. Ele respirou fundo antes de perguntar. E o que acontece agora? Pietro observou o rosto dele por alguns segundos antes de responder. Agora, você decide se quer continuar fingindo que é apenas humano. Ele fez uma pausa curta. Ou se vai descobrir quem realmente é. O trovão ecoou novamente ao longe. E, por um instante, Logan sentiu algo antigo despertar no fundo do próprio peito. Como se uma parte esquecida dele tivesse reconhecido aquele som. E assim termina mais um capítulo de Olimpir. Mas esta história está apenas começando. Segredos ainda estão escondidos nas sombras de Astra. Antigos poderes ainda estão adormecidos. E forças que o mundo acreditava ter desaparecido, estão começando a despertar novamente. Nos próximos capítulos, novas verdades virão à tona. Amizades serão testadas. Destinos serão revelados. E a tempestade que se aproxima pode mudar tudo. Se você quer continuar acompanhando essa jornada, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar a história com alguém que também ama fantasia e mitologia. Isso ajuda esta história a alcançar mais pessoas e permite que novos capítulos continuem sendo narrados. E lembre-se, algumas histórias são apenas lendas. Mas outras estão apenas esperando alguém para contá-las. Nos vemos no próximo capítulo.